No mês de abril, esse símbolo, formado por pequenas peças coloridas de quebra-cabeças, que simboliza a luta por direitos e inclusão dos autistas, ganha ainda mais força. É porque em abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, um transtorno cujas causas ainda não são totalmente conhecidas, mas que afeta o comportamento, as relações sociais e o desenvolvimento cognitivo daqueles que possuem o distúrbio. Aqui em São José, algumas instituições sociais realizam trabalhos em prol dos autistas e familiares, como o Gaia, o Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo. Criado em 2005, a entidade atua na assistência de pessoas com transtorno e oferece auxílio social, cultural e emocional aos assistidos e familiares. A Sara é diretora da instituição e conta sobre a importância desse apoio. Para ela, o poder público e o terceiro setor têm o papel de servirem como um meio para divulgar informação e lutar pela inclusão dos autistas. Instituições como o Gaia, elas podem servir de porta-vozes, a gente pode trabalhar junto com a formação da comunidade para poder receber essas crianças, porque não são as crianças que têm que se adaptar ao modo de vida geral, mas as pessoas, em geral, têm que se adaptar a esse menino. Inclusão é isso, é uma adaptação dos dois lados. Ainda segundo a Sara, a cobrança por políticas públicas deve vir também de toda a sociedade. E por isso é preciso ampliar e divulgar as ações do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Como ela mesma aponta, ao longo dos últimos anos algumas conquistas foram alcançadas, como maior visibilidade, aceitação e também aprovação de leis que garantam os direitos dos autistas. Agora, o caminho para assegurar esses direitos é fazer cumprir a legislação. A gente só precisa que essas leis sejam aplicadas e de uma forma com equidade, né? Não é só assim, o autista tem direito de estar na escola, mas o direito de uma escola que se adeque às necessidades especiais dele, né? Porque senão você não está dando oportunidade, né? A oportunidade precisa ter olhos individualmente para as necessidades, os limites de cada um. E falando em legislação e políticas públicas, São José dos Campos conta com um trabalho sistemático para identificar e acolher as pessoas com autismo. É a RIA, a Rede de Inclusão ao Autista. Criada a partir da mobilização da população, especialistas e também dos vereadores que compõem a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo da Câmara, o programa se baseia em um sistema de informação unificado que vai possibilitar acompanhar o histórico de atividades e a inclusão desses pacientes em diversos serviços municipais, como esporte, educação, assistência social e saúde. Políticas públicas importantes, mas que podem ser ainda mais aprimoradas. A Julianda é mãe de uma criança autista, o Ian, de 11 anos, e sabe como é fundamental o apoio e inclusão, caminhos que, segundo ela, nem sempre são oferecidos com equidade. Para fortalecer as mobilizações, ela participa de um grupo chamado ONDA, Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas, uma união nacional de pais que cobram pela garantia de direitos. Para a Julianda, entre as principais barreiras para a inclusão estão a falta de profissionais especializados e a dificuldade no acesso à educação pública. Infelizmente, a gente ainda não tem um preparo nas escolas para estar recebendo essas crianças com dificuldade, né? Tanto a nível de profissionais especializados, né? Quanto a nível mesmo de uma conscientização para a comunidade em geral, para os pais, né? Para as terapeutas. Eu acho que o que a gente está enfrentando, principalmente com a pandemia, que é um ponto que eu queria ressaltar, é a falta de um acompanhamento para essas crianças nas escolas, principalmente na rede pública. Julianda também revela que falta conhecimento da população sobre o transtorno do espectro autista e um caminho para ampliar a visibilidade seria por meio de ações e campanhas educativas, a exemplo do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Aqui em São José a gente está trabalhando em várias campanhas, né, aí junto com o governo, dando maior apoio para a gente estar, né, nos shoppings. Hoje existem salas para criança autista, né? Então, assim, hoje a gente consegue, por exemplo, a criança autista
na época de pandemia não foi obrigada a usar máscara, né? Mas assim, nem todo mundo sabe, né? Então a gente tem que estar o tempo todo, olha, meu filho é autista, quase que usando um cartaz assim na testa, entendeu? Para dizer que é um autista e que tem prioridade, né? E o autismo é um tema que tem mobilizado os vereadores. Desde 2018, a Câmara mantém uma frente parlamentar voltada para discutir e promover políticas públicas na área. Ao longo dos anos, os vereadores membros reuniram poder público e familiares para apresentar e estudar propostas de inclusão e acesso. Iniciativas que resultaram em diversas conquistas, como a rede de inclusão ao autista, vagas preferenciais de estacionamento, a carteira de identificação, instalação de calm zones em centros comerciais e o atendimento prioritário nos serviços públicos. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente entende, mais a gente sabe lidar com o outro, mais a gente sabe buscar melhorias. E a gente tem que buscar muito isso. Eu acho que a Frente Parlamentar tem trabalhado muito com a conscientização e na unificação de todos que estão envolvidos, trabalhar envolvidos juntos para a melhoria da questão do TEA. Nós temos que criar espaços para que essas crianças, esses adultos, sejam acolhidos pela sociedade, que eles não fiquem confinados dentro de suas casas. É isso nossa função, que eles tenham autonomia e que também, dentro das possibilidades, que tem muitos casos que vai conseguir mesmo ter evolução intelectual, nós temos que tentar tudo, não simplesmente deixá-los confinados dentro das suas casas, trazendo um grande fortuna não só para eles, como para a sua família. A Câmara Municipal tem papel fundamental, né? A Frente Parlamentar sempre tenta fazer eventos para que tragam mais informações para pais, para profissionais da rede pública. Também a criação de leis, né? Primeiramente, você cria o projeto de lei para ser votado e transformar essa nova realidade em São José dos Campos e sempre, né, de uma maneira que você tem que fiscalizar, né, o órgão público, né, a administração pública. E mesmo com os avanços, quem convive com o autismo sabe que ainda há muitas barreiras para superar. E é pensando nessa realidade que a Câmara acredita na importância de continuar o trabalho com pais de autistas, especialistas e toda a comunidade para estruturar e aprimorar a rede de apoio do município. A Câmara tem feito o seu papel, né? A Câmara ela tem o papel de criar políticas públicas, de criar leis, e ela tem feito isso. E a gente tem que fazer isso junto com todas as entidades da nossa sociedade, tanto pública como privada. A gente trazendo para conversar junto às famílias e, dentro disso, construir o que é de melhor para a gente trabalhar e melhorar cada vez mais. Então nós temos que estar acompanhando, estar aferindo esse trabalho que está sendo oferecido para eles, fazendo correção dos trechos, onde que está os gargalos. Isso é um dos trabalhos, mas outros é avançar em políticas eficazes de fato. Vou pensar muito seriamente, cobrar muito seriamente, porque esporte e cultura são braços poderosíssimos na inclusão e que causam bem-estar e felicidade para essas crianças, para esses adultos. É importantíssimo trabalhar para esse público que só vem crescendo, né? O último dado que a gente levantou, a cada 56 crianças que nascem, uma é autista. Então, o número é elevado, vai aumentar a cada dia mais. Então, que a administração pública de São José e outras que podem seguir o exemplo da nossa cidade possa estar preparada para que possa atender essas pessoas e seus familiares. Então, nosso trabalho tem que ser constante. Eu costumo dizer que dia 2 de abril é o dia da conscientização. O mês de abril temos várias ações voltadas para o autismo, mas a briga, a luta dos pais, dos familiares e nossa como frente parlamentar é durante todo o ano.